Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um aço que hoje em dia, infelizmente, está relegado a como se fosse um aço qualquer. E, na verdade, ele já foi considerado um super aço para cutelaria à sua época e que, apesar de muitas pessoas desfazerem dele, desconsiderarem e tal, até hoje, vamos dizer, ele é o padrão contra o qual todos os outros aços inox e até os demais aços são comparados, ou seja, é como se ele fosse o benchmark, ou seja, a referência, né? Os demais aços são comparados contra ele, ou seja, ele é a base para retenção de fio, inoxibilidade, robustez, tá? Então, é como se, não que ele seja o destaque, mas os números a ele atribuídos é que são base de comparação para os demais aços. Por exemplo, o aço Y, quantas vezes tem melhor retenção de fio do que o 440C? Aí a gente falando assim, alguém pode pensar, nossa, mas então os super aços hoje em dia têm retenção de fio 10 vezes maior do que o 440C? Gente, isso é fantasia, isso é na cabeça de fanboy, de quem não entende nada. O aço com maior retenção de fio hoje em dia, no teste Catra, pela quantidade, pelo volume de carbonetos e tipo de carbonetos que ele tem, que é o REC 121, não dá 3 vezes a retenção de fio de um 440C. Tá? Então, vários detalhes são assim, as pessoas se iludem achando que a diferença é abismal e não é. Tá? E o 440C, gente, é um aço antigo. Esse nome, 440C, foi dado lá na década de 40, por volta de 1944, tá? Sendo que algumas aciarias, já na década de 30, produziam um aço com constituição basicamente do que viria a ser o 440C. Então é um aço que já tem muito tempo de mercado. Originalmente, gente, ele foi produzido visando a indústria. Por exemplo, um aplicativo que ele teve grande foi de rolamentos que necessitavam de maior inoxibilidade que o 5200, por exemplo. Tá? Então, e assim foi por muito tempo, até que na década de 60 ele sofreu um boom, né? Cuteleiros artesanais descobriram que ele dava excelentes qualidades para uma lâmina, né? E até hoje, por exemplo, quem começou com essa onda de popularizar o 440C foi o Randall. E até hoje as Randall Knives têm um nome assim de destaque no meio de cutelaria. Indústrias mesmo como a Boker, até pouco tempo atrás, o 440C era o carro-chefe da maioria dos produtos dela. Ela produzia em outros aços, mas o grosso da produção dela era 440C. E, na verdade, gente, é um aço excelente para cutelaria. Mas, graças aos modismos de hoje em dia, ele caiu em descrédito, sem razão, tá? Eu vou dar para os amigos, gente, alguns números do 440C, mas para facilitar o entendimento, uma pessoa que eu vivo fazendo referência a ela aqui no canal, que é o Dr. Larry Thomas, metalurgista,
Ele não se considera um cuteleiro, já que ele não produz lâminas para vender, mas filho de um dos maiores cuteleiros custom dos Estados Unidos, o Devin Thomas. Ele tem os testes dele todos padronizados. Então, todos os aços que ele dá os números são em testes padronizados feitos por ele. Ou seja, você já parte de uma mesma base de comparação, né? E para evitar maior complexidade, por exemplo, ele pegou o teste Catra. No teste Catra, o 440C com 58 de dureza dá lá, vamos dizer, 450 cortes, né? O D2 com 61, 62 de dureza dá lá 470, 480 cortes. Eu estou aproximando esses números, não são bem esses, não. Mas para não ficar esses números assim meio soltos, o que o Larry Thomas fez? Ele pegou os dados do teste Catra que ele fez e transformou para uma base de 10, ou seja, atribuiu valores equivalentes de 0 a 10. Então, por exemplo, se o REX 121 tem 10 em retenção de fio, que ele dá lá 1.100 e tanto ou 1.200 cortes, o 440C tem 4,5, equivalente a 4,5. Então, quer dizer, o REX não chega a ser 3 vezes melhor em retenção de fio, apesar da quantidade absurda de carbonetos de vanádio que ele tem, tá? Então, os números que eu vou dar aqui são essa referência de base 10, ou seja, ele converteu os números dos testes dele, do Catra, do teste de robustez dele, que é o VNOT, né? Você pega um corpo de prova, faz um Vzinho nele para facilitar, vem com um peso de uma altura X e tal, bate nele e vê quanto que ele resiste. Ele também transformou isso para 0 a 10. Assim como os testes dele de resistência à oxidação, ou seja, inoxibilidade, ele também converteu para a base 10, de 0 a 10. E assim, os números que nós vamos dar aqui, gente, basicamente são essas conversões. Não é exatamente os números testados, mas é para dar a mesma base de comparação para quem estiver ouvindo, para as pessoas entenderem como os aços trabalham na realidade, tá? Então, os números para o 440C, gente, robustez, ou seja, essa resistência dele à fratura, a da microdentes, a fratura catastrófica e tal. O 440C é 3,5, nessa base de conversão do Dr. Larry Thomas, né? A retenção de fio, 4,5, e a resistência à oxidação, 7. Quer dizer, uns números interessantes para uma lâmina de corte. E é por isso que durante a década de 60, 70, 80, até os 90 e tal, ele era o carro-chefe na indústria da cutelaria, tá? Aí vamos para um aço igual o da Victorinox, o 104110, 104116, ou o equivalente europeu ao X55 cromo MO14, né? Robustez, ou seja, tolerância à fratura, 2,5. Ele chega a ser quase metade do 440C, que todo mundo já fala que não é lá essas coisas. O 104110 da Victorinox com 56 de dureza é 2,5 comparado ao 3,5 do 440C com 58 e 59. Né? Então vocês veem, muita gente ama Victorinox, enaltece de tudo quanto é jeito e olha o aço usado. Ah, mas ele não tem vantagem? Tem. Por exemplo, na inoxibilidade, na tolerância à corrosão, o aço da Victorinox marca 8.
Mas peraí, o 440C marca 7. Então ele é o quê? 15% melhor só em inoxibilidade? E na retenção de fio? 2,5 também, quase metade do 440C. Então, são esses dados, gente, que a gente tem que levar em consideração na hora de decidir por uma lâmina. Por que você vai pagar muito mais num 1041-10 se às vezes uma lâmina que custa bem menos que um Victorinox tem um desempenho muito superior? Porque a diferença de 8 para 7 em inoxibilidade, esse aço não vai sofrer corrosão na sua mão, não. Se você está pensando nisso, né? E aí a gente tem outros exemplos, gente. Por exemplo, 420HC da Buck. Normalmente 58, 59 de dureza. Ele tem 9 de robustez, ou seja, o dobro do 440C. Se você quer uma lâmina que resista mais a microdente e fratura catastrófica, o 420HC da Buck, por exemplo, eu estou citando da Buck porque todo mundo sabe que tem um tratamento térmico de ótima qualidade. Ele tem o dobro da resistência à fratura. E isso, gente, é muita coisa. Muita, que dobro, é quase o triplo, né? 3,5, 440, é quase o triplo. Quase o triplo é um pouco exagero, já que 3,5 seria 2 vezes e um pouco só, tá? Mas quer dizer, é um aço muito mais resistente à fratura, que aguenta muito mais abuso. E a retenção de fio? A mesma do 1041-10, 1041-16, 2,5. E a inoxibilidade também a mesma do 1041-16, 8. Né? Então isso é uma base de comparação. Ah, Cabral, e os aços que você gosta? O 13C26, o 14C28N, e pode colocar aí nessa, os americanos chamam de ballpark, nessa mesma vizinhança, o 12C27. Robustez, 9, comparado com os 3,5 do 440C. Então, de robustez, é mais ou menos igual ao 420HC. Por isso que eu falei, é um dos meus aços preferidos, né? E a retenção de fio? Chega perto, 3. Ah, mas o 440C é 4,5. Mas esses aços, gente, não tem a quantidade de carbonetos que o 440C tem. Essa retenção de fio deles é graças à dureza, que nesse caso, dessa família, nós estamos falando em torno de 60, tá? Então, nessa dureza, eles têm uma tolerância à fratura de 9. E a retenção de fio? O 13C26 ficaria em torno de 7, né? Então, a mesma coisa do 440C, e o 14C28N, na casa do 61, por exemplo, teria retenção de fio, não, perdão, resistência à oxidação, o 13C26, que é o que menos tem resistência à oxidação da família, ficaria em 7. O 14C28N ficaria em 8,5, né? E o 12C27 ficaria em 8. 7 ponto qualquer coisa, alto, 8. Então, quer dizer, é por isso que eu falo, como qualidades para uma lâmina, é a minha família de aço preferido, que é esse Sandvik, né, o 420HC e o AUS8, 8 cromo 13 MOV, tá? São mais balanceados. Aí o AUS8 e o 8 cromo, que todo mundo fala que é porcaria. Em robustez, gente, ele tem 6, que é quase o dobro do 440C, que é 3,5. Aí retenção de fio, 3. Mas o 8 cromo e o AUS8 com dureza em torno de 60. Tá? E inoxibilidade, 7. Mesma coisa do 440C. Ah, Cabral, e o VG10 da Spyderco, por exemplo? O VG10, gente,
eu acho que nós vamos falar mais sobre ele no próximo, ou talvez mais 2 vídeos. Ele tem uma robustez pouquinha coisa superior ao 440C. Quando eu for falar sobre ele, eu vou falar o porquê. Se o 440C é 3,5, o VG10 com 60 é 4, né? Retenção de fio, mesma coisa do 440C. Mesmo 440C 58, 59, o VG10 60, 61, tá? De dureza. Tem a mesma retenção de fio, 4,5. E tolerância à oxidação, um pingo maior, tá? 7,5 contra 7 do 440C. Ah, Cabral, e o D2, que hoje em dia tem lâmina Zoya D2 em preços mais atrativos? O D2, gente, não é um aço inox tecnicamente falando, apesar de que na composição dele entra entre 11% e 12% de cromo, mas para ser considerado inox, não basta a quantidade total de cromo. É levado em consideração a quantidade de cromo livre na matriz, ou seja, o cromo que não formou carboneto ou carbeto de cromo. E no D2, cerca de 6%, metade do cromo vai para formar carboneto, tá? Então, quer dizer, só sobra ali cerca de 6% de cromo para passivar a matriz, para dar tolerância à oxidação. É por isso que o D2 não é considerado um aço inox, tá? E o D2 tem uma característica, por ele ter muito carbono, cerca de próximo de 1,5 aí, ele forma a chamada corrosão de pitch. Ou seja, enquanto os outros aços formam aquela fuligem de ferrugem por cima, aquela poeira alaranjada, o D2 forma também, só que rapidamente essa corrosão aprofunda na superfície do aço, formando a chamada corrosão em pitch, aquela que forma buracos no aço. Então é um aço que você tem que ter muito cuidado com ele. Ah, mas ele é muito melhor que o 440C, não é, Cabral? Os amigos julguem. Por exemplo, o D2 com 61, 62 de dureza. A robustez dele é 4, enquanto a do 440C é 3,5, tá? Aí a retenção de fio. A do 440C, 4,5, com 58 e 59. O do D2 com 61 e 62 é 5. É meio ponto acima do que o 440C. Aí a tolerância à oxidação. Enquanto o 440C é 7, o D2 é 4,5. Então vocês vejam a diferença aí, né? Dos aços chamados inox, e o D2 nós já vimos que não é inox, é o que tem a menor tolerância à oxidação, tá? E só para um último exemplo, só para um aço que está na moda hoje em dia, que todo mundo também faz lâminas nele, que é o S30V. Não, Cabral, todo mundo agora migrou para o S35VN. Ô, gente, o S35VN nada mais é do que um S30V modificado para ser menos sacrificante para quem produz a lâmina. Ele desgasta menos o maquinário e as cintas de desbaste, tá? E é basicamente a mesma coisa, sendo um pouquinho mais tolerante à fratura que o S30V, tem uma retenção de fio um pouco menor e uma inoxibilidade um pouco maior. Mas e o S30V? Né? O S30V com cerca de 60 RC de dureza tem 4 de robustez, ou seja, ele é um pouquinho mais robusto que o 440C. Por quê, Cabral? Porque ele é da metalurgia do pó, então os carbonetos, apesar de serem em maior quantidade que no 440C e carbonetos mais duros,
eles são bem menores. A média do 440C está em torno de 20, 25 microns. A média do S30V está em torno de 3 microns. 3, 2 microns, às vezes 1, varia de 1 a 3 microns. Então, quer dizer, é por isso que o S30V tem uma robustez um pouco maior do que o 440C, mesmo numa dureza mais alta. E a retenção de fio? Ora, se o 440C é 4,5, o S30V nessa dureza de 60 é 6. Então é 30% maior. Isso é significativo. Ou seja, se o 440C no Catra lá dá 400, 450 com 58 de dureza, o S30V vai dar cerca de 600, né? Então essa é uma diferença. Aí a resistência à oxidação do S30V, um pouquinho superior ao 440C. O 440C é 7, o S30V é 7,5, tá? Então é isso que você tem que levar em consideração. Ah, Cabral, e um aço mais comum usado? Tá, o aço mais comum usado, carbono, por exemplo, 1095, ele tem uma robustez pouca coisa superior ao 440C, porém, gente, entendam, num tratamento térmico otimizado. Tá? Cabral, o que é tratamento térmico otimizado nesse caso que você está falando? É você fazer uma austenização somente para colocar em solução na matriz até 0,6% de carbono. É fácil fazer isso? Extremamente difícil. Você precisa de protocolos extremamente estritos, não pode errar nada. Se você considerar isso, o 1095 ele vai dar de robustez 4,5, superior ao 440C, com 61, 62. Mas se você olhar a média dos 1095, como eles são tratados, ele vai dar 3, no máximo igual ao 440C. Então tem essa diferença toda. E a retenção de fio? A retenção de fio parece piada, mas enquanto o 440C é 4,5, o 1095 com 61, 62, gente, e aí independe se a austenização foi para colocar só 6% de carbono, porque o restante do carbono vai formar carbetos de ferro, né? E o carbeto de ferro ele não é o menos resistente dos carbetos ao desgaste. Então não altera muito a retenção de fio. A retenção de fio do 1095 com 61, 62 é 1,5, contra 4,5 do 440C com 58, 59. E a tolerância à oxidação? Aí o Lerinha ele avacalhou, ele botou 0, ou seja, tolerância nenhuma. Então, gente, esse é o aço que muita gente desconsidera e chama de aço porqueira, ou que é um aço velho que já não vale mais a pena. Ele continua tendo características muito boas para uma lâmina de corte, mas as pessoas fazem questão de não ver. E quando tratado termicamente no top do tratamento térmico, dá lâminas com melhores qualidades do que muitas que o vencem nesses testes do Lerin. Então, gente, a pessoa tem que avaliar bem quando faz algumas considerações. Por exemplo, esse canivete aqui está aqui só para ilustrar o aço 440C. Eu já ouvi, eu não posso confirmar, tá? Que a Simo não produz no Brasil a lâmina em 440C, que ela viria de fora. Eu não sei se isso é verdade. Agora, eu sei de uns detalhes, no mínimo, suspeitos. Tá? No mínimo, suspeitos.
Por exemplo, se a Simo produz aqui no Brasil a lâmina em 440C, todo mundo sabe da vantagem mercadológica, de marketing e até das qualidades metalúrgicas do 440C sobre o 420 que a Simo usa na quase totalidade dos seus canivetes, certo? Por que ela não faz outros modelos em 440C? É uma pergunta a se fazer. Uma outra pergunta interessante. Se você entrar no site da Simo, todos os Simo Healers que você olhar lá com a lâmina sem revestimento, ou seja, como essa que está aqui, sem revestimento externo, na descrição técnica, a Simo é bem clara. Aço 440C. Certo? Ótimo. Porém, nos Simos com revestimento de nitreto de titânio, quer seja preto, quer seja dourado, abram todas as páginas. Eu fiz isso ontem, gente, meticulosamente para não cometer uma injustiça. Todos os Simo Healer com lâmina revestida com titânio, que basicamente é um nitreto de titânio, tanto o preto quanto o dourado, na descrição técnica da página fala aço inox revestido. Ô, gente, isso levanta algumas suspeitas. Por que nas outras páginas você cita nominalmente o 440C e para esses revestidos você só diz aço inox? Quer dizer, o aço da lâmina deixou de ser mais importante do que um simples revestimento de microns aplicado a ele? Eu achei suspeito. E aí fui além. Fui olhar outros modelos de canivetes que não o Healer, que também tem revestimento de nitreto de titânio, da Simo. Dourado, por exemplo. Esses reconhecidamente são produzidos em 420, né? Ou esses modelos, os sem revestimento, são produzidos em 420. Porém, na ficha técnica de cada modelo desse está lá, aço inox revestido com titânio. Eu diria que isso levanta, no mínimo, uma suspeita. Eu posso afirmar alguma coisa? Não, eu não tenho nada para fazer teste metalográfico. Agora, tem um monte de gente que é parceira da Simo. Eles têm acesso direto à Simo. Por que eles não coletam essa informação e não passam para a gente? Ou eles acham que essa informação não é relevante? Aliás, eu acho que eles nem sabiam disso, mas... E tem N parceiros da Simo. Vocês podem procurar aí, tem uns montes. É muito mais fácil para um deles que tem contato direto com a Simo pedir essa informação para a gente e divulgar para todo mundo. Todos os healers são em 440C, até os revestidos com nitreto de titânio? Outra pergunta que eu garanto que muita gente faz e que já ouviu isso também. O 440C dos healers, as lâminas são produzidas no Brasil ou vêm de fora? Eu não sei, eles têm acesso acima, eles podem perguntar e passar essa informação para a gente. Agora, esses detalhes que eu passei das páginas técnicas da Simo levantam uma bandeira. Se o 440C, pelo menos para o mercado nacional, seria um marketing assim absurdo, que todo mundo reconhece, mesmo quem não entende tanto de aço, que o 440C é melhor do que o 420 na média das características metalúrgicas. Só vai perder em robustez e resistência à oxidação. Mas normalmente quem quer uma lâmina em canivete está pensando em retenção de fio.
Então, por que ela não coloca que é 440C? Ou é uma falha de marketing gravíssima, porque você está deixando de aproveitar um aspecto que o consumidor considera como melhor ou vantajoso para ele, o consumidor. Então, nada mais lógico do que você anunciar isso. Ou então não é 440C. E se for 440C, o 440C dos healers, vamos dizer esse sem revestimento, essas lâminas são produzidas através de fitas ou blanks de 440C aqui no Brasil e tratadas termicamente aqui no Brasil pela Cimo, ou elas vêm de fora? Os parceiros da Cimo podem nos responder isso, já que eles têm contato direto com a Cimo. E se é uma parceria, nada mais lógico do que a Cimo abrir para eles e, por consequência, para nós, o público em geral, essas questões, porque isso não é segredo industrial, tá? Sinto muito, isso não é segredo industrial. Você dizer se essa lâmina é produzida aqui no Brasil ou se vem de fora, isso não é segredo industrial. Isso é encobrir informação do consumidor. Vamos ser honestos, tá? Porque tem muita gente que adora passar pano para a falcatrua brasileira, tá? Ah, não, é brasileiro, vamos passar pano. Ah, vamos super taxar o importado para proteger a indústria nacional. Não dá nem para falar que essa frase é errada, porque é tão absurda que nem errada ela é. Nem errada ela é. Nós temos exemplos disso, gente, na indústria da computação, tecnologia e dos carros, tá? Durante décadas, a indústria da computação e dos carros foram protegidas, entre aspas, dos importados. Nós sabemos o resultado que nós tivemos, tá? Então, eu nem vou entrar muito nisso aí, porque dá até... Não, deixa para lá o que dá. Mas então, gente, vamos pedir aos parceiros da Cimo que interpelem a Cimo, que entrem em contato, nem interpelar, peçam a Cimo as informações, já que eles têm acesso direto. O 440C dos Healer é produzido no Brasil ou vem de fora? O aço, eu acho que se a Cimo produzir a lâmina aqui, o aço deve vir de fora. Ela deve importar ou rolo fita ou chapa, porque até onde eu sei a ArcelorMittal não produz 440C aqui, tá? Então, o aço, se for o caso, ele deveria vir de fora. Mas a lâmina em si, é produzida no Brasil? Ou ela vem de fora também? É uma dúvida que eu diria justa do consumidor. E por que a Cimo não responde? Segundo, os healers revestidos em nitrete de titânio são em 440C? Se são, por que ela não anuncia isso, gente? Aí é uma falha de marketing, tudo bem. Mas por quê? Outra coisa, os outros modelos que não healer, revestidos em nitrete de titânio, são em 420? Ou são num outro aço? Se são em 420, por que ela não anuncia, como ela anuncia nos modelos em aço sem revestimento? Ela bota lá só, inox revestido de titânio. Mas qual inox? Tá ok? Era isso sobre o aço 440C. No caso das referências que eu fiz acima, são dúvidas e especulações. Não tem nenhuma afirmação aqui. Tá ok? Se a Cimo quiser entrar em contato comigo, eu ficaria muito satisfeito para ela me dar esses dados.
São especulações que não são só minhas, são especulações que eu já li em fóruns e já ouvi em comentários de outras pessoas. Tá? Eu acho justo as especulações. Essas dos modelos revestidos de nitrito de titânio, eu fiz questão de pesquisar no site da Simo, modelo por modelo, Hiller e não Hiller, revestidos de nitrito de titânio ou de titânio, como que era a Simo, e em nenhuma das páginas ela cita qual o aço base da lâmina. Ela só diz aço inox revestido de titânio. Então, era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.